Olá, gente. Olha, o tema de hoje, eu vou começar falando da minha felicidade em ouvir as histórias do primo José Hildo de Araújo, né? Esse companheiro que está tão em sintonia com, com o canal Gente, com a proposta do canal Gente, né? Dessa, dessa cápsula do tempo de memórias narradas, memórias que falam com emoção, que tem voz, que tem tonalidade, que tem timbre, que tem cara, que tem movimentos faciais, dizendo, passando outras mensagens, a riqueza que é o encontro com a nossa descendência daqui a 500 anos, através desses vídeos. Isso é fantástico, isso é incrível. E aí, o primo José Hildo falando, se desnudando, falando das suas conquistas, das suas histórias afetivas, da relação com a mãe, com a família, o quanto isso, de certa forma, facilitou ou dificultou a construção da sua família, né? Da sua família atual, né? A relação com a família de origem e a aproximação e a construção da família atual, o encontro da atual esposa, do filho e tudo mais. Isso é muito interessante. E mais interessante ainda para mim, a satisfação foi de perceber. Eu sabia da presença do Hildo em Fortaleza, mas eu não sabia que eles tinham se encontrado na escola de especialista. Eu não sabia nem que o Hildo tinha feito a escola de especialistas, né? E o mesmo caminho do meu pai. Meu pai foi para odontologia para tentar também a escola superior de oficiais da saúde, né? Mas infelizmente não logrou êxito. E perceber esse encontro, essa afinidade do Hildo com meu pai, né? De destinos, os destinos de ambos os aproximaram, né? Eu achei isso muito. Moraram juntos. Eu não sabia que o Hildo tinha morado junto com meu pai, gente. Olha que coisa linda, coisa maravilhosa. Significa que o Hildo tem muito a falar do meu pai. Conheceu meu pai mais proximamente, né? Conheceu sim. E agora deixou o Hildo com mais potência para falar dessa história, né? Como é que ele via meu pai, né? Sem essa coisa de ficar rasgando seda, né? Eu queria muito depois ter uma conversa em off aqui com meu primo Hildo para gente mergulhar nessa percepção do outro, né? Mas o que eu queria dizer hoje é que o canal hoje passou a ser, continua sendo importante, o WhatsApp, né? O Encontro dos Teixeiras, mas o que está acontecendo fora do grupo do WhatsApp Genealogia dos Teixeira está sendo de uma qualidade, gente, impressionante. Ontem, por exemplo, eu tive a grata surpresa, eu estava conversando com uma pessoa do grupo fora, né, pelo WhatsApp, e sem eu esperar, sem essa pessoa anunciar nada, ela simplesmente me contacta comigo através do vídeo. Eu nunca esperava isso dessa pessoa, porque de certa forma ela passa para mim um certo comedimento, uma pessoa que fica ali, né? Aquela coisa. De repente eu vi essa vontade de encontro, né? Essa mobilidade, esse vir ao meu encontro foi surpreendente e para mim uma satisfação enorme de a gente estar ali conversando. Se conversou sobre muitas coisas, se conversou sobre viagens, sobre como se olha para a vida, se conversou sobre a questão de um problema que está acontecendo com uma doença na família, se conversou sobre o essencial que para mim agora eu vou falar. Eu vou falar de uma coisa que foi muito forte para mim, porque eu me permiti ser atravessado por aquela informação que teve em mim uma repercussão muito forte, que foi o seguinte:
E aí, eu vou colocar aqui para todos, para que a gente medite sobre a possibilidade disso também ter acontecido com mais alguém, tá certo? Então essa pessoa chega para mim e diz assim: olha, eu vi o destino, eu vi o que aconteceu com a minha avó e, e eu, quando já estava chegando assim na adolescência, eu tinha a consciência de uma coisa, que eu não queria ser igual à minha avó, que eu ia lutar para ser diferente dela, né? Algo dessa ordem, tá? Algo dessa ordem. Ou então assim, eu não quero isso para mim. Minha avó, eu não quero isso para mim. Eu não quero a vida que você teve para mim. Quando essa pessoa falou isso, eu eu pude também eu pude também entrar em contato com a mesma coisa que aconteceu comigo. Eu também olhei para o meu pai e para minha mãe, para os dois, e disse: eu não quero o destino de vocês. Eu não quero que a minha vida afetiva, eu não quero ter uma vida afetiva igual a essa. Não quero para mim. Então, de repente, a nossa criança, quando se depara com, na sua ingenuidade, na sua imaturidade, né? Uma série de coisas. Quando elas se deparam com determinadas situações, elas sentenciam de uma forma consciente ou inconsciente, elas estabelecem uma sentença que passa a ser um ordenamento na vida dessa pessoa. Não existe família perfeita, não existe relação perfeita. Tudo começa, as relações antigamente começavam com idade muito novos, né? Minha mãe casou com 16, meu pai com 20, 22. Então, pessoas imaturas, né? Pessoas que não sabem o que... Puxa, quantos chegam aos 40 e ainda não sabem o que querem, gente? Quantas pessoas chegam aos 40? Quantas pessoas chegam aos 35 e não saíram da casa da mãe ainda? É o que nós estamos vivendo hoje, né? Então, não vamos também dramatizar as coisas, carregar as tintas, não. É simplesmente uma reflexão sobre o contexto afetivo. Eu só posso falar de um contexto afetivo, do meu. Eu só tenho autoridade de falar do meu contexto afetivo, não é? E sem também culpabilizar ninguém. Eles viveram o que podiam viver. Eles viveram o que podiam viver. E as decisões foram tomadas. As circunstâncias, eu jamais vou me apropriar das circunstâncias vividas por eles. E eu hoje sei que não cabe aqui julgamento, mas a minha criança não tinha essa maturidade, entende? A minha criança, a minha criança ferida, ela só pensava em sobreviver. E na busca da sobrevivência, a gente cria as famosas couraças. A gente compõe máscaras, não é? As nossas máscaras, e as minhas eu acho que são muitas máscaras, são muitas. São coisas que estão sendo difíceis, está sendo difícil me desvencilhar delas, me libertar delas. Eu já sinto a minha sombra, já é um bom caminho, já é sinal de que eu já ultrapassei essa camada difícil das máscaras, cheguei nas sombras, para chegar na minha essência. Esse é um movimento de desenvolvimento multifacetado, um desenvolvimento em todos os campos da vida, né? Emocional, espiritual, tudo. Você tem que chegar na sua essência, você tem que chegar lá. E para chegar lá, você tem que vencer essas duas etapas, a máscara e a sombra. E é difícil, tá, gente? É difícil, é doloroso, mas está valendo a pena todo o investimento. Por isso, em homenagem ao café sistêmico, que já está tendo efeitos maravilhosos, provocando encontros muito especiais,
e aumentando a minha familiaridade. Em agradecimento ao primo Hildo, que tem entrado em sintonia com esse desejo de deixar a cápsula do tempo para os nossos descendentes, de uma forma amorosa, né? Eu fico por aqui, então, para essa reflexão de vocês e fico também à disposição para qualquer outro debate. Um grande abraço.